E aí, minha querida, e aí, meu querido, tudo bem com você? Caso você não me conheça, eu sou a professora Renata Orsi, muito prazer. Sou coordenadora da área trabalhista junto com o Renato Sabino aqui do meu curso. Sou juíza do trabalho em São Paulo. E vou te acompanhar nesse evento, nessa imersão aí pelos próximos 59 minutos e alguns segundos para falar sobre direito do trabalho. Então, tem bastante coisa para a gente falar em uma hora, né? Ainda mais que é um evento telepresencial, então dá para a gente falar bastante coisa sem interrupção, dá para a gente recordar bastante coisa aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lembrar do direito do trabalho. Ó, eu sei que todo mundo espera que um professor de direito do trabalho comece aqui falando a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Só que, gente, eu não posso enganar vocês, né? O concurso de vocês é um concurso mais aprofundado, assim, tem gente que acabou de sair da UAB e fala, eu já estou pronto para o concurso. Realmente, mas você tem que aprofundar mais, né? Então, não dá para eu enganar vocês e falar de coisas fáceis, de coisas óbvias, que a gente sabe que a prova não vai pedir porque são muito fáceis, que é o caso da diferença entre a relação de trabalho e relação de emprego. Eu vou só falar aqui em 2 minutos, não vou nem para a lousa, não vou nada, vou só falar aqui em 2 minutos para a gente lembrar que relação de trabalho é o gênero e a relação de emprego é a espécie, né? Então, relação de trabalho é o grande gênero, é qualquer prestação de serviço. Se você é uma pessoa física e trabalha para alguém, você tem uma relação de trabalho, mas não necessariamente você tem uma relação de emprego, porque a relação de emprego é a espécie. Lembra, para ter relação de emprego, precisa de 4 requisitos. Precisa do SHOP. Lembra do SHOP? Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Então, para ter uma relação de emprego, você precisa dos 4 requisitos. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Se não tiver os 4 requisitos, você não tem uma relação de emprego, você só tem uma relação de trabalho. Que é o caso, por exemplo, de um autônomo, de um eventual, de um avulso. São todas pessoas que não têm relação de emprego, só têm relação de trabalho, tá? O direito do trabalho, ele se preocupa principalmente com as relações de emprego, certo? E como é que é formalizada uma relação de emprego? Por meio do primeiro tópico que a gente vai estudar, por meio de um contrato de trabalho. Então, quero recapitular com você algumas coisinhas sobre o contrato de trabalho. Uma relação de emprego, como eu disse, ela é formalizada por meio de um contrato de trabalho. E aí, o que eu acho mais interessante para falar nesse evento, que é um reta final, né, essa fase final da sua prova aqui, sua prova está chegando, o que eu acho mais interessante de a gente recordar do contrato de trabalho? Bom, em primeiro lugar, lembrar lá dos artigos, 442 e 443 da CLT, que estabelecem que o contrato de trabalho ele pode ser tácito ou expresso. E se ele for expresso, ele pode ser verbal ou escrito. Acho que você se lembra disso, né? Contrato de trabalho pode ser tácito ou expresso. E se ele for expresso, ele pode ser verbal ou escrito. O mais comum é a gente ter um contrato de trabalho escrito, mas nada nos impede de termos um contrato de trabalho verbal. Nada nos impede de termos um contrato de trabalho tácito. Como é que é isso? Você nunca combinou com ninguém, mas você começa a prestar serviços para uma outra pessoa, para uma empresa. Nunca houve uma combinação, sabe? Ninguém sentou para combinar que vai ter aquele contrato. Não, mas você começou a trabalhar para uma pessoa, para uma empresa com os requisitos, com o SHOP. Você tem, nesse caso, um contrato de trabalho, um contrato tácito. Certo? Só que eu queria lembrar com você que tem alguns contratos que obrigatoriamente têm que ser escritos. Eu acho que vale a pena, para o seu concurso, a gente lembrar que o contrato de trabalho temporário, lembra do contrato de trabalho temporário, aquela espécie de terceirizado? Um terceirizado, né, que está lá na Lei 6.019 de 74, ele é um cara que necessariamente tem contrato escrito. Outro cara que necessariamente tem contrato escrito é o aprendiz. Eu acho que vale a gente lembrar aqui a idade do aprendiz. Lembra? 14 a 24 anos. Cuidado com isso. Teve uma prova recentemente aí em que isso foi pedido. Acho que foi Guarulhos, já não me lembro mais. Mas
Teve uma prova recentemente que se perguntou a idade do aprendiz. O aprendiz, ele tem idade de 14 a 24 anos, salvo pessoa com deficiência, que pode ter qualquer idade. E o contrato do aprendiz necessariamente é escrito, por isso que eu coloquei esse cara aqui. Tem outros que necessariamente são escritos, mas eu vou destacar também o intermitente. O contrato de trabalho intermitente, ele também é escrito. Está lá no artigo 452A da CLT. Quem que é o trabalhador intermitente? Não pegou isso no Brasil, tá? Não funcionou muito bem essa figura do intermitente. Mas o intermitente é o que a gente chama de contrato 0 hora. É uma pessoa que é contratada pela empresa, ela é empregada daquela empresa, mas ela não trabalha. Ela só trabalha quando ela é convocada e ela só ganha quando ela é convocada. Então você fica meio que num cadastro ali da empresa, aguardando. Se for o caso, te chamam para trabalhar. Aí, só para vocês saberem, né? A empresa tem que convocar o empregado intermitente para trabalhar 3 dias antes, com 3 dias de antecedência. E o empregado tem 1 dia útil para dizer se vai. Se ele não falar nada, a gente presume que ele não aceitou a convocação. E aí, se ele for trabalhar, ele vai receber apenas por aquele dia de trabalho. Isso que é esquisito, porque, na verdade, você recebe apenas pelas horas de trabalho, né? Não é nem pelo dia. E recebe já o proporcional de férias, o proporcional de 13º e de fundo de garantia. Então, assim, não pegou, tá? No Brasil, não pegou. Seria para fazer frente a, assim, oscilações, né? Ah, por exemplo, você é o McDonald's, aí no dia lá que vende o Big Mac Feliz, lá, sei lá o nome do dia feliz, lá, Mac Dia Feliz, você contrata intermitente. Mas acabou não pegando. De qualquer forma, esse contrato de trabalho do intermitente, obrigatoriamente, ele tem que ser escrito. Necessariamente, ele tem que ser escrito. Tá bom? Ok. Agora, aprofundando aqui os contratos de trabalho, deixa eu, aliás, falar uma coisinha. Vou colocar aqui para baixo, tá? Nos mesmos artigos, não se esqueça de que o contrato de trabalho, ele pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Então, contrato por prazo determinado e a gente tem os contratos por prazo indeterminado. A regra geral no Brasil são os contratos de trabalho por prazo indeterminado, porque existe um princípio, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Princípio da continuidade da relação de emprego determina que os contratos, como regra geral, são sem prazo. Agora, contratos por prazo determinado existem. Eu quero destacar um com você que está no próprio 443, parágrafo 2º. Não se esqueça, por exemplo, existem outros, mas do contrato de experiência. Por que eu quero ressaltar especificamente o contrato de experiência? Porque existem muitos mitos em cima do contrato de experiência, muita gente se enrola aqui. O contrato de experiência é aquele contrato que pode durar, no máximo, 90 dias. O que o pessoal se enrola? Você deve saber que esse contrato ele comporta uma única prorrogação. Acho que você deve se lembrar disso. Esse contrato, ele aceita uma única prorrogação, mas dentro desse prazo. Então, ele pode ser prorrogado uma única vez, porém, dentro desse prazo. Ou seja, eu posso fazer o tradicional, que é um contrato 45 mais 45, certo? Posso fazer um contrato normalzinho, 45 dias mais 45 dias. Mas eu posso também fazer um contrato de 30 mais 60? Posso. Posso fazer um contrato de 60 mais 30? Posso. Agora, eu posso fazer um contrato de 30 mais 30 mais 30? De jeito nenhum. Por que eu não posso 30 mais 30 mais 30? Porque você só pode uma prorrogação, tá? Agora, cuidado com isso, porque muita gente acha que assim, o contrato de experiência tem que necessariamente ser 45 mais 45. Não, gente. Ele pode ser, sei lá, 10 mais 80. Desde que você não passe dos 90 dias, não é um problema, você pode fazer do jeito que você quiser. Assim. E desde que você não prorrogue mais de uma vez. E lembrando uma coisa que também muita gente erra. Só tomar minha aguinha. Muita gente erra o seguinte. Renata, se por acaso passar do prazo de contrato de experiência, gera vínculo, né? Não, você já tem um vínculo. O que vai acontecer é, se passar do prazo do contrato de experiência, esse contrato se transforma num contrato sem prazo, num contrato por prazo indeterminado. Porque o vínculo você já tem que tomar cuidado com isso, né? O vínculo você já tem, o que vai acontecer é que ele vai se transformar num contrato que era a prazo em um contrato sem prazo. Beleza? Tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Dentro de contrato de trabalho ainda, eu queria lembrar com você a regra geral sobre as alterações
do contrato de trabalho. Regra geral, tá? Sobre alterações do contrato de trabalho. Lembre-se, por favor, de que o contrato de trabalho, segundo o artigo 468 da CLT, ele só pode ser alterado se dois requisitos estiverem presentes, se dois requisitos cumulativos estiverem presentes. Primeiro requisito, o consentimento do empregado. Consentimento das partes, mas mais do empregado, né? O empregado tem que aceitar a alteração. Então, meu empregador pode mudar meu contrato de trabalho? Pode mudar, por exemplo, o local do meu contrato de trabalho? Pode, desde que você aceite. Tem que ter o consentimento do empregado, ok? Mas, além disso, não pode haver prejuízo ao empregado. Esse prejuízo não pode ser nem direto, nem indireto, tá? Não pode ter nenhum tipo de prejuízo para o empregado. Então, além do consentimento dele, em primeiro lugar, o consentimento, né? Em segundo lugar, obrigatoriamente não, essa alteração não pode causar nenhum tipo de prejuízo ao empregado. Então, por exemplo, eu sempre pergunto para os meus alunos, eu posso rebaixar o meu empregado? Resposta, não. Mas e se eu mantiver o salário dele, eu rebaixo o meu empregado e mantenho o salário dele? Eu não posso? Não, porque você está causando um prejuízo psíquico, psicológico para ele. Então, você não pode ter rebaixamento do empregado, porque o prejuízo não pode ser direto ou indireto. Só que eu vou falar das exceções. Que exceções? Você já deve ter ouvido falar, você deve lembrar disso, do tal do ius variandi. O direito de variar, ius variandi. O direito que o empregador tem de alterar o contrato de trabalho, mesmo sem esses requisitos, mesmo sem os dois elementos ali do artigo 468 da CLT. Vamos falar então dessas exceções. Ius variandi. Olha só, algumas exceções, vou colocar esse termo aqui, né? Ius variandi. Então, existem algumas situações em que o empregador pode alterar o contrato de trabalho, mesmo sem respeitar, digamos assim, esses requisitos. O primeiro caso é o caso de reversão do ocupante de cargo de confiança. Reversão do ocupante de cargo de confiança. Acho que você sabe disso. Está no próprio artigo 468, tá? Essa exceção. O ocupante de cargo de confiança, ele pode a qualquer momento ser revertido para o cargo anterior. Quando você ocupa o cargo de confiança, você ocupa um cargo precário. Se você ocupa um cargo precário, a qualquer momento esse cargo pode ser retirado de você. Então, reversão do ocupante de cargo de confiança é permitida. E lembrando que o ocupante de cargo de confiança, normalmente, ele recebe aquela tal da gratificação de função. Se eu te reverto para o cargo originalmente ocupado, você perde a gratificação? Sim, você perde a gratificação. Por quê? Gratificação de função é o que a gente chama de salário condição. Salário condição. Como assim, Renata? Salário condição. Você está ocupando aquele cargo e ele é um cargo precário. O cargo de confiança é um cargo precário. Você recebe um salário por ocupar aquele cargo, que é a gratificação de função. Gratificação de função é salário, tem natureza salarial. Só que você sabe que é precário, é condicionado. A qualquer momento você pode perder o cargo e, consequentemente, perder a gratificação de função. Certo? Então, é perfeitamente possível a reversão do ocupante de cargo de confiança com supressão da gratificação de função. Vamos ver outras exceções dentro do ius variandi? Lembra disso aqui também, ó? Teletrabalho. Só para a gente lembrar, vamos falar de tudo. Você lembra do teletrabalho? A pessoa que trabalha na residência ou em um outro local por ela escolhida, mas ela está sempre em contato com o empregador, né? Por meios telemáticos. Então, está no celular, está na internet, acho que você lembra do teletrabalho. Deixa eu só colocar o artigo aqui que eu quero comentar. Ó, dá uma olhadinha no 75A e seguintes da CLT, não custa, tá? Então, é o seguinte. O que pode acontecer? Vamos fazer uma coisinha aqui, ó. Eu posso fazer a transferência do meu empregado do teletrabalho para o presencial e o contrário, certo? Presencial para teletrabalho. Muito bem, quando eu faço do teletrabalho para o presencial, olha que interessante, eu não preciso do consentimento dele. Basta que eu tenha 15 dias de transição.
Então, a pessoa trabalhava de casa, eu posso chegar para essa pessoa e falar, olha, a partir do mês que vem, você vai trabalhar presencialmente, você vai voltar para o presencial, desde que eu dê 15 dias de transição para ele. O contrário, não. O contrário já entra na regra geral. Tem que ter o consentimento do empregado. Tem que ter também um aditivo contratual, tem que prever isso em contrato, mas para você transformar o presencial em tele, tem que ter o consentimento, então entra na regra geral do 468, certo? O que entra no ius variandi, na exceção, é o tele para o presencial. Na mesma linha, vou lembrar com você do trabalho noturno para o diurno. Lembra disso? O cara sempre trabalhou à noite. Posso transferir para o dia? Sim, a qualquer momento. Eu posso transferir para o dia. Tem uma súmula 256 do TST que diz isso. É perfeitamente possível que você transfira o empregado. Gente, eu errei o número da súmula, é 265, perdão. Você transfira o seu empregado da noite para o dia. Ah, mas vai suprimir o adicional noturno de 20%? Regra geral de 20%, né? Sim, vai suprimir. Renata, e o contrário, do diurno para o noturno? Segue a regra geral, ou seja, precisa do consentimento do empregado. Então, você vê que, na maioria das vezes, a gente segue a regra geral. As exceções estão aqui. Tem outras exceções? Tem inúmeras, mas aqui eu coloco as que eu reputo mais importantes para a sua prova, tá bom? Beleza, meu povo? Vamos mudar de tema? Quer dizer, nós estamos dentro de contrato de trabalho ainda, mas a gente vai mudar de tema agora, para a gente falar sobre suspensão e interrupção do contrato. Isso aqui é fácil. Suspensão, vou até fazer um X, e interrupção do contrato. Lembra da diferença? A suspensão do contrato de trabalho, eu falo que é o não, não, não. Por que não, não, não? Na suspensão, o empregado não trabalha, mas ele também não recebe salário e não conta o tempo de serviço, ressaltando que é o tempo de serviço para fins trabalhistas, hein? Não para fins de aposentadoria. Então, o tempo de serviço para fins trabalhistas é para fins de aviso prévio, de fundo de garantia. Então, ele não, por exemplo, na suspensão não tem depósitos do fundo de garantia. Suspensão é o não, não, não. Já na interrupção, o cara não trabalha também. Só que vem um sim, sim aqui, ó. Por quê? Ele recebe salário e conta o tempo de serviço, certo? Essa é a diferença. Então, suspensão é o não, não, não. Interrupção é o não, sim, sim. Em ambos os casos, eu não tenho trabalho, mas vai mudar a questão do salário e a contagem do tempo de serviço. Para fins de tempo de serviço, o que mais nos interessa é efetivamente o fundo de garantia, tá? Porque o fundo de garantia, ele é diretamente relacionado ao tempo de serviço. Pois bem, olhando aí para a tela, eu vou falar de vários exemplos de suspensão e interrupção e eu sei que você vai me dizer quais são. Vamos lá, ó. Férias, suspensão e interrupção. Férias são interrupção. Você não trabalha, mas você recebe. Concorda? Descanso semanal remunerado, mesma coisa. Não trabalha, mas recebe. Vamos para uns mais interessantes. Suspensão disciplinar. O que é a suspensão disciplinar? O cara não trabalha e também não recebe. Ele foi suspenso, ele fez uma besteira. Concorda? Então, onde a gente vai jogar aí na nossa lousa? Na suspensão. Concorda? Você não vai trabalhar e não vai receber salário também numa suspensão disciplinar. Vamos para outros mais legais. Greve. Greve é suspensão ou interrupção? É suspensão. Você não recebe nos dias que você fica parado de greve. Ah, mas eu fiz uma greve e recebi. É exceção, é sindicato bom, porque regra geral, durante a greve, você não recebe, é suspensão. Deixa eu ver o que mais. Faltas. Gente, falta depende se ela é justificada ou não. Concorda? Se é uma falta injustificada, é uma suspensão. Se é uma falta justificada, é uma interrupção. Então, vai depender se a falta é justificada ou não. E eu acho que dá para a gente ir para o último, que é o auxílio-doença. O auxílio-doença, a gente tem que tomar cuidado, inclusive no seu edital tem um tema específico sobre doença do trabalho, acidente do trabalho. Então, não custa a gente fazer uma observaçãozinha aqui sobre o auxílio-doença. Eu sei que o nome não é mais esse, tá? Eu sei que hoje os previdenciaristas eles falam em benefício por incapacidade temporária, né? Eu sei que eles falam assim. Mas aqui no direito do trabalho, a gente continua dizendo que é auxílio-doença. Então, sempre que o empregado sofre um acidente ou uma doença
e ele fica incapacitado para trabalhar, a gente continua dizendo que ele vai receber um auxílio doença. Daí o que eu tenho que lembrar para a minha prova, que é muito importante? Esse auxílio doença ele pode ser B31 ou B91. O que muda? O B31 é o auxílio doença comum ou simplesmente auxílio doença previdenciário. O B31 é aquele que decorre de acidente ou doença comum. Então, sei lá, pegou dengue, né? É uma doença comum, não é uma doença do trabalho. Você vai receber auxílio-doença B31, auxílio-doença comum ou auxílio-doença previdenciário. Já o B91 é o acidentário. O que muda no B91? É aquele que decorre de acidente ou doença do trabalho. Lembra? Acidente ou doença do trabalho, a gente tem o B91, auxílio-doença acidentário. Beleza. Nos dois casos, eu vou colocar aqui embaixo, nos dois casos, como é que funciona? O empregado se afasta, então a gente tem o afastamento. Aí, os primeiros 15 dias de afastamento, os primeiros 15 dias de afastamento, quem paga é o empregador. Deixa eu até colocar de outra cor aqui. Então, primeiros 15 dias de afastamento, quem vai pagar é o empregador, certo? A partir do 16º dia em diante, quem que paga? O INSS. Ele vai entrar em gozo do benefício previdenciário, benefício de auxílio-doença. Então, primeiros 15 dias, quem paga é o empregador. 16º dia em diante, quem vai pagar é o INSS. Então, me diga, acho que todo mundo consegue enxergar que nos primeiros 15 dias a gente tem uma interrupção, concorda? Por que uma interrupção? Porque eu estou recebendo o meu salário. Do 16º dia em diante, eu não recebo mais meu salário. É uma suspensão. Então, primeiros 15 dias do afastamento por doença ou acidente, seja comum, seja do trabalho, qualquer coisa, são interrupção. E depois, os próximos 15 dias não, 16º dia em diante, são uma suspensão. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado com esse cara aqui, ó, o B91. Por quê? Porque vai ser uma suspensão. Só que a gente chama de suspensão sui generis. Por que uma suspensão sui generis? Porque haverá contagem do tempo de serviço. Então, é uma suspensão sui generis só por isso, porque vai ter contagem do tempo de serviço. Então, pergunta que pode cair na sua prova, que é mais comum de cair, inclusive, é assim. Ah, mas durante o afastamento previdenciário por acidente do trabalho, vai ter que ter depósito do FGTS? Aham. Porque conta o tempo de serviço. Ah, mas e se não for acidente do trabalho, não for doença do trabalho, for um acidente ou doença comum? Aí não tem, porque é uma simples suspensão. Tá? Não é uma suspensão diferenciada, uma suspensão sui generis. Ok? Beleza. Dentro de contrato de trabalho ainda, quero falar de mais dois temas. Um deles é... Vou virar, tá? Como é evento, é rápido, tá, gente? Quem fez o nosso curso aqui sabe que, lógico, nas aulas a gente vai mais devagar, mas hoje é recapitulação. Cessação do contrato de trabalho. Término do contrato de trabalho. O seu edital pediu várias formas de cessação do contrato de trabalho. Então, eu vou lembrar de forma genérica com você todas essas formas, tá? A primeira forma de cessação do contrato de trabalho é a demissão. A demissão é o pedido pelo empregado. Então, quando a sua prova fala demissão, ela se refere ao empregado. É o ato volitivo do empregado que põe fim ao contrato de trabalho. Ela não tem muita coisa interessante aqui para mencionar. Eu acho que a gente tem que mencionar mais as outras situações. A gente tem também a dispensa ou despedida. Tanto faz, dispensa ou despedida. Aqui no seu edital está como despedida. E a dispensa, vou colocar aqui em cima, ela pode ser sem justa causa ou ela pode ser com justa causa. No Brasil, infelizmente, a gente está é muito retrocesso aqui, tá? Mas no Brasil, infelizmente, a dispensa sem justa causa é livre. Assim como o empregado pode a qualquer momento pedir demissão, o empregador pode dispensar o empregado a qualquer momento. Isso é uma coisa nossa. É só no Brasil que é assim. Em outros países tem todo um procedimento para você ser dispensado, mas aqui no Brasil não. Tipo, cansei da sua cara, sai da minha frente,
sai, acabou, né? Vou te pagar as verbas e beleza. Então, a dispensa, ela é totalmente livre, assim como a demissão. A dispensa com justa causa já não, né? A dispensa com justa causa, todo mundo fala, e tem que respeitar o requisito da imediatidade. É verdade, gente, só que isso todo mundo sabe, né? O que eu vou recomendar para você é que você dê uma olhadinha nas hipóteses de justa causa. As principais hipóteses estão no 482 da CLT. Então, você vai lembrar que a desídia é uma hipótese, que o ato de insubordinação é uma hipótese. Então, dá uma lidinha lá depois para você lembrar quais são as hipóteses de dispensa com justa causa, ou por justa causa, tanto faz, tá? Do trabalhador. Agora, o que a gente tem mais? Coisas mais interessantes. A gente tem também a chamada rescisão indireta. A rescisão indireta é a justa causa do empregador. Justa causa do empregador. Essa aqui é bem interessante, a gente tem muitos casos na Justiça do Trabalho. Depois você dá uma lida no 483 da CLT, mas basicamente a ideia é a seguinte. O empregador comete uma falta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, tá? O empregador atrasa o pagamento de salários. Ou o empregador não deposita fundo de garantia. Qualquer falta contratual do empregador. O empregador comete alguma falta contratual. O empregado pode pedir a rescisão indireta. A rescisão indireta é a justa causa do empregador. Então, o empregado vai ajuizar uma ação pedindo para que seja reconhecida a justa causa do empregador, porque o empregador não vai reconhecer, né? Assim, tipo de livre e espontânea vontade. Então, o empregado que tem que pedir. E aí, depois dá uma olhada lá nas hipóteses do 483, para você se lembrar. Agora, o que está caindo muito em prova é a rescisão por mútuo acordo. Na rescisão por mútuo acordo, eu tenho que falar um pouquinho com você sobre as verbas rescisórias que são devidas. É uma forma nova de rescisão que surgiu aí em 2017 com a reforma trabalhista. E a rescisão por mútuo acordo é uma ideia meio utópica do legislador de que um belo dia o empregado e o empregador sentam numa mesa de bar e falam, vamos pôr fim ao contrato? Eles chegam à conclusão de que é bom pôr fim ao contrato, certo? Enfim, essa rescisão por mútuo acordo, o que pode cair na sua prova? Quais são as verbas que vão ser devidas para o trabalhador? Que verbas vão ser devidas? Bom, além das verbas normais, o que eu chamo de verbas normais? Férias, saldo de salário, sabe? Isso é o normal. Você tem que lembrar que o aviso prévio, se indenizado, ele vai ser pela metade. Então, não tem aviso prévio integral aqui. O aviso prévio, se for indenizado, é pela metade. Se for trabalhado, ele é integral. Mas se for indenizado, é pela metade. Além disso, a gente tem também a indenização do fundo de garantia. Eu acho que você sabe que, numa dispensa sem justa causa, a indenização do fundo de garantia é de 40%. E aqui, indenização do fundo de garantia, 20%. É pela metade. Outra coisa que eu tenho que lembrar, eu consigo sacar o fundo de garantia? Sim, só que você só consegue sacar 80% dos depósitos do fundo de garantia. E, para fechar, você não tem direito ao seguro-desemprego. Como é por mútuo acordo, eu parto do pressuposto de que o empregado e o empregador chegaram à conclusão juntos de que seria legal pôr fim ao contrato. Então, por isso, você não vai ter direito ao seguro-desemprego. Tudo bem? Basicamente é isso. Então, era isso que eu queria falar de cessação do contrato de trabalho. E agora eu vou para o último tópico que está dentro do contrato de trabalho. Falei um monte de coisa, mas eu preciso conversar com você sobre terceirização, sobretudo terceirização na administração pública. Vamos então lembrar? Isso aqui, se a gente analisar, está lá na matéria de processo. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar aqui, tá? Terceirização especificamente na administração pública. Eu falo como é que é na iniciativa privada, mas falo da administração pública também. Ó, regras de terceirização estão numa lei que eu já coloquei hoje aqui. Você não precisa ler, não vai ficar lendo artigo de lei. Esse negócio de que prova pede lei seca é mentira, tá? Já faz muito tempo que concurso público não pede lei seca em prova. Vamos lá, olha só. O que vocês precisam lembrar aqui? Então, rapidinho, né? A estrutura da terceirização, eu tenho aqui um empregado, eu tenho aqui uma empresa prestadora e eu tenho aqui
uma empresa tomadora que eu vou colocar um ente da administração pública. Primeira coisa que eu quero recordar, porque assim, caiu numa última prova, numa prova recente aí de procuradorias. A administração pública pode terceirizar, é óbvio que pode terceirizar, e pode terceirizar, hoje, qualquer empresa, na verdade, pode terceirizar qualquer atividade. Hoje não tem mais essa coisa de só poder terceirizar a atividade fim. Você pode não poder terceirizar a atividade fim, né? Você só podia terceirizar a atividade meio, não podia terceirizar a atividade fim. Hoje você pode terceirizar qualquer coisa, tá bom? Então hoje a terceirização é livre. Beleza, só que entra a questão da responsabilidade, que foi o que foi pedido expressamente no seu edital. O que entra em matéria de responsabilidade da administração? Vamos imaginar que a administração fez uma terceirização, e aí só para lembrar, aqui ó, a gente tem um contrato que é feito por meio de uma licitação, certo? Aqui, um contrato feito por meio de uma licitação. Aqui ó, tem um contrato de trabalho, porque esse cara é empregado da empresa prestadora. Ele foi contratado por ela, ele é empregado dela. E aqui a gente tem uma prestação de serviço, só uma prestação de serviços. Então, vamos imaginar que um hospital público de Sorocaba vai terceirizar a prestação de serviço de enfermeiro. Pode, atividade fim, não tem problema nenhum. O único, porque é empregado, né, seletista, tal, não tem problema nenhum. O único problema, na verdade, vai ser a responsabilidade. Como que a administração responde? Acho que você sabe que a regra geral da responsabilidade da terceirização é uma responsabilidade subsidiária. Isso é a regra geral, responsabilidade subsidiária. Como assim? Se a prestadora não pagar direitos dos terceirizados, a administração pública responde de forma subsidiária. Beleza? Só que tem um detalhezinho. Se fosse um órgão da iniciativa privada, se fosse uma empresa da iniciativa privada, eu deixaria aqui, responde de forma subsidiária. Como é a administração, tem um detalhe. Ela só responde de forma subsidiária se provada a culpa na fiscalização. É o atual entendimento do TST, do STF, de todo mundo. Vou colocar até uma exclamação. Então, se a gente estivesse lidando com uma terceirização comunzinha, o que eu chamo de uma terceirização comunzinha? Uma terceirização da iniciativa privada. Eu simplesmente colocaria ali que a contratante, ela responde de forma subsidiária e acabou. Só que a gente está lidando com a administração pública. A administração pública, eu preciso dizer, que ela também responde de forma subsidiária. Ou seja, se a prestadora não pagar direitos, ela obrigatoriamente vai ter que pagar. Obrigatoriamente não. Por quê? Ela vai ter que pagar desde que fique provado que ela não fiscalizou esse contrato. Então, desde que fique provado que houve culpa na fiscalização. Aí você vai falar, mas como que é essa fiscalização? A administração tem que, de tempos em tempos, ficar pedindo prova de pagamento de salário, prova de depósito de fundo de garantia, de recolhimento previdenciário. Aí percebeu que tem algum problema lá, notifica a empresa. Se ficar provado que ela fez isso, ela não responde. Agora, se por acaso ficar provado que ela não fez, ela responde de forma subsidiária. Quanto ao ônus da prova, o STF não se manifestou sobre o tema, mas o TST já entende de forma absolutamente pacífica que o ônus é da administração. A administração que tem que provar que ela fiscalizou, porque seria muito difícil para o trabalhador provar que não houve a fiscalização, concorda? Então, é a administração que tem que provar que ela fiscalizou. Beleza? Pronto, isso aqui, eu até estou com o edital aqui aberto, se você for olhar, está lá no final do seu edital de processo, essa parte de responsabilidade da administração. Mas como entra em direito do trabalho, eu já quis falar, tá bom? Aí, eu quero seguir aqui, como é que eu tinha colocado mesmo? Ah, tá, contrato de trabalho. Acabou o contrato de trabalho, e a partir de agora eu vou falar um monte de coisas sobre duração do trabalho. Basicamente, se você olhar o seu edital, é isso, eu estou com o seu edital na mão, ó. Fala basicamente aqui, ó, fala uma parte mais histórica de direito do trabalho, autonomia e tal. Depois vem duração do trabalho. Aí vem um monte de coisa de duração do trabalho. Depois vem alteração, suspensão, formas de rescisão do contrato. Aí vem prescrição e decadência, já é outra história. Mas, basicamente, tem dois grandes temas de direito do trabalho, que são contrato de trabalho e duração. Vamos lembrar da duração do trabalho? Bom, regra geral, todo mundo sabe, mas não custa ressaltar. Opa, até eu errei o artigo. Artigo 7º, inciso 13.
da Constituição consagra a jornada de 8 horas e a duração semanal de 44 horas. Então, duração normal do trabalho, a gente chama isso de duração normal do trabalho, é de 8 horas por dia e 44 horas por semana. Eu posso ter jornadas diferenciadas? Posso ter jornadas diferenciadas. Mas a duração normal é essa daí, é essa com a qual a gente vai trabalhar. Por quê? Eu preciso que você tenha em mente que dentro da jornada de trabalho, a gente usa o conceito de tempo à disposição do empregador. Então, a ideia aqui no Brasil é de que você recebe por todo o tempo em que você está à disposição do empregador. Isso está na CLT. O artigo 4º da CLT, ele traz esse conceito de tempo à disposição do empregador. No Brasil funciona assim. Eu recebo por todo o tempo que eu fico à disposição do meu empregador. Quer eu esteja trabalhando, quer não, quer eu esteja apenas aguardando ordens. Então, isso é fundamental para a gente começar a nossa conversa, tá? Você ganha por todo o tempo à disposição do empregador. Quer você esteja trabalhando, quer você esteja aguardando ordens, tá bom? Só que tem algumas exceções, algumas regras específicas aqui que eu quero comentar com você. Quero começar lembrando com você, dentro do tempo à disposição, eu quero começar lembrando, porque me chamou a atenção, tá aqui no seu edital, acabei de olhar, do tempo de deslocamento. Como assim? Vamos trabalhar com o tempo de deslocamento casa, trabalho e trabalho-casa. Esse tempo de deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, é computado na jornada de trabalho? Resposta, não. Pelo amor de Deus, o tempo de deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, não é computado na jornada. Ou seja, o tempo que você leva para ir da sua casa até o seu trabalho e o retorno não é computado na jornada de trabalho. Isso é o que a gente chamava de horas em itinerário. Hoje não tem mais esse cômputo no direito do trabalho, caiu com a reforma trabalhista. Outra coisa, o tempo também que você leva dentro da empresa, sabe? Deslocamento dentro da empresa, para pegar o elevador ou para caminhar até o posto de serviço, não é computado na jornada de trabalho. Agora, cuidado com um mito por aí, viu? Cuidado, por quê? Um monte de gente fala assim, então agora quer dizer que não tem mais acidente de trajeto, acidente em itinerário. Verdade? Mentira. Continua existindo acidente de trajeto. O que acontece é que o período não é computado, mas se você se acidentar indo ou voltando do trabalho, sim, existe o acidente de trajeto ou acidente em itinerário, ok? Outra coisa que eu quero comentar com vocês, a questão do sobreaviso. Está no seu edital também. Sobreaviso é um período em que você fica na sua casa aguardando o chamado para trabalhar. Você vai para a sua casa, você fica preso lá na sua casa, esperando o seu empregador te chamar para trabalhar. Olha o que eu estou dizendo, você fica preso na sua casa, aguardando o empregador te chamar para trabalhar. Isso é sobreaviso. Hoje em dia, a gente muito se fala do sobreaviso com o celular. Tem até uma súmula. Não vou para a lousa não, você anota aí. Súmula 428 do TST. A súmula 428 do TST, ela fala da utilização de celular e sobreaviso. A ideia é a seguinte, sempre que o empregado fica com a liberdade de locomoção cerceada em virtude do trabalho, ele está de sobreaviso. Então, a lógica é mais ou menos a seguinte, sexta-feira à noite, acabou sua jornada, mas vai para casa, fica com o celular ligado e não sai de casa, porque a qualquer momento eu posso te chamar para você trabalhar. Você percebeu o detalhe? Não saia de casa. Porque você fica num regime de plantão. Se você ficar nesse regime de plantão, você tem direito às horas de sobreaviso. Eu estou frisando isso porque vocês vão ver, na Justiça do Trabalho, a gente pega muito caso de gente que fala assim, me mandavam ficar com o celular em casa. Tudo bem, mas assim, você podia sair? É a primeira pergunta que eu faço. Você podia ir para o cinema? Você podia viajar? Se a resposta é sim, então você não estava de sobreaviso. Para estar de sobreaviso, realmente você tem que estar com a liberdade de locomoção cerceada. Você tem que estar de plantão. Súmula 428 do TST. Certo? Se por acaso você ficar de sobreaviso, você tem direito de receber 1/3 do valor da hora normal. Então ficou
3 horas de sobreaviso, vai receber uma, tá? 1/3 do valor da hora normal é o que você vai receber se você ficar de sobreaviso. Ok? Para a gente fechar aqui, eu quero lembrar do que eu chamo de atividades particulares e minutos residuais. Olha só. Atividades particulares e minutos residuais. São 2 temas, mas eles acabam se misturando, então eu gosto de trabalhar com esses 2 temas juntos. A gente vai falar aqui de 2 artigos. Para começar, sobre as atividades particulares, você vai levar uma lição de casa. Você vai ter que ler o artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Trata do período que o empregado está na empresa, mas está fazendo alguma coisa particular. E aí, esse período não integra a jornada de trabalho. Vou te dar um exemplo, mas você vai ler. Tem várias hipóteses lá, no artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Tempo de café da manhã. Tem empresa, super comum, pego isso direto lá, que fornece café da manhã. Então, olha, quem quiser chegar mais cedo para tomar um café da manhã, pode. Integra a sua jornada? Não. Você não vai ganhar hora extra por isso. Percebe? É até ilógico, né? Tempo de estudo. A pessoa está estudando para um concurso no trabalho. Integra a jornada? Não. Tempo de culto. Culto ou missa. Você trabalha numa igreja, você vai assistir a missa, vai assistir ao culto. Integra? Não. Eu quero que vocês leiam todas as hipóteses que estão no parágrafo 2º, mas são atividades particulares que não integram a jornada. Só que tem uma que eu preciso comentar com você, que é a questão do uniforme. Cuidado com o uniforme. Por quê? Olha só o raciocínio que você tem que fazer, tá? Se a empresa me deixa já chegar uniformizada, esse período não vai... O período para colocação de uniforme não integra a minha jornada. Então, a lógica é, eu posso já ir uniformizada. Por exemplo, eu estou uniformizada hoje. Eu posso já chegar uniformizada aqui no meu curso. Eu posso já chegar com a minha camisetinha, se tivesse um uniforme completo, beleza? Eu posso já chegar. Se é uma opção minha colocar o uniforme aqui, o tempo de colocação de uniforme não vai integrar a jornada. Percebeu a lógica? Então, assim, se eu já estou, eu posso vir uniformizada, mas eu decidi colocar o uniforme aqui, e aí? Aí eu não tenho horário, não ganho por esse horário. Mas tem uma outra situação que é a seguinte, a empresa não me deixa vir uniformizada. A empresa obrigatoriamente me faz colocar o uniforme aqui. E aí? É meio caminho andado para eu poder integrar esse tempo na minha jornada. Só que aí vem a questão dos minutos residuais. Por quê? Minutos residuais. Então, eu preciso conversar com você sobre isso. Artigo 58, parágrafo 1º da CLT, trata dos minutos residuais. O que são os minutos residuais? Vale para uniforme, vale para outras coisas também. Mas assim, o uniforme que é o que vai cair na sua prova, porque é o que está mais na moda. Você pode colocar o uniforme no trabalho, não integra. Você deve colocar o uniforme no trabalho, meio caminho andado para integrar. Só que nesse caso, só vai integrar se o período de colocação do uniforme superar 10 minutos diários. Entendeu? Repetindo, se eu posso já ir uniformizada, mas eu prefiro colocar o uniforme no trabalho, não integra. Agora não, a empresa não me deixa ir uniformizada, ela me força a colocar o uniforme lá. Vai integrar? Meio caminho andado para integrar. Se você deve colocar o uniforme lá, meio caminho andado para integrar. Só que para integrar, você tem que ultrapassar, para colocar esse uniforme, 10 minutos diários. Então, no meu caso, que é só uma camiseta, jamais, né, vai ultrapassar, concorda? Pum, acabou. Agora, tem gente que tem aqueles uniformes complexos, EPIs, etc. Se ficar provado que levava mais do que 10 minutos entre pôr e tirar no dia, vai integrar. Ok? E esses 10 minutos valem para tudo. Você já deve ter ouvido falar dos minutos residuais. É aquela ideia de que você pode atrasar até 10 minutos no dia e você pode fazer até 10 minutos de hora extra no dia sem que você tenha desconto no seu salário, sem que você receba hora extra. São os minutos residuais, você sabe, né? 10 minutos diários. Então, no total, posso atrasar até 10 minutos, no total, posso trabalhar até 10 minutos a mais, sem que isso me dê horas extras, sem que isso me cause descontos. Certo? E aí eu engato aqui
para a gente falar das horas extras. Então, lembrando com você sobre o trabalho extraordinário. Vamos lembrar disso aqui? Vamos imaginar que passou do tempo, né? Passou do período ali, estava falando aqui do tempo à disposição, passou de 8 horas ou passou de 44 horas semanais. A gente começa a falar de trabalho extraordinário. Você vai se lembrar disso. Existem duas espécies de trabalho extraordinário. Existe, vou até colocar de cores diferentes, a prorrogação de jornada, e existe, por outro lado, a compensação de jornada. Na prorrogação, eu trabalho a mais e eu ganho mais por isso. Na prorrogação de jornada, trabalho mais e ganho mais por isso. Aí eu vou te perguntar, mas ganha quanto? Na prorrogação de jornada, eu tenho que ganhar pelo menos mais 50% a título de horas extras. E com certeza você vai se lembrar de que na prorrogação de jornada existe um limite. Quantas horas extras no máximo eu posso fazer por dia? Você pode fazer até 2 horas extras por dia. E você vai falar, mas Renata, e se eu fizer mais? Não tem problema. A empresa vai ter que te pagar todas. Tá? Então, vou até colocar aqui essa súmula, porque às vezes ela aparece. Tem uma súmula do TST que fala que se por acaso você fizer mais do que 2 horas extras por dia, a empresa não pode falar assim, não vou te pagar porque você fez, problema seu. Não, se fizer 4, 5, 6 horas extras por dia, você pode, na verdade, você não pode fazer, mas se você fizer, você vai receber todas as horas extras, tá bom? E o problema é da empresa, a empresa que vai ser multada. Agora, a compensação... esqueci de falar uma coisa só. A prorrogação aqui, ela pode ser feita por acordo verbal ou escrito, tanto faz, tá? Então, acordo verbal ou escrito, não tem problema nenhum. Na verdade, é assim, isso, se você for olhar, não está expresso dessa forma verbal ou escrito na CLT. Aliás, eu não coloquei o artigo. Os dois estão no artigo 59. Mas a CLT, ela fala de forma genérica, que a prorrogação poderá ser feita em acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, a gente presume que esse acordo pode ser verbal ou escrito. E pode ser um acordo individual, ou pode ser por meio de acordo coletivo de trabalho, ou convenção coletiva de trabalho. Então, pode ser acordo individual, verbal ou escrito. Como não tem nada expresso na CLT, a gente entende que pode ser verbal ou escrito. Ou acordo ou convenção coletiva de trabalho. Também pode, para ter prorrogação, mas precisa do acordo, tá, gente? Agora, por outro lado, as empresas gostam muito de usar compensação. O que é o esquema de compensação? Você trabalha mais num dia para compensar no outro. Existem duas espécies de compensação. Existe a compensação comum e existe o banco de horas. A diferença é a duração. Eu acho que você vai entender quando você pensar na expressão banco de horas. Banco de horas é uma poupança. É uma poupancinha, um banquinho. Então, no banco de horas, como é que vai funcionar? Você vai fazendo horas a mais, você vai fazendo horas a mais, vai juntando, até que uma hora você vai gozar aquelas horas. É uma poupancinha, é um banco de horas. A compensação comum, ela já é mais rápida. A gente costuma dizer que ela costuma ser semanal. Então, você deve conhecer isso também. Tem gente que trabalha 8 horas e 48 de segunda a sexta-feira para compensar o sábado. É muito comum. Ou então trabalha de segunda a quinta-feira 1 hora a mais, 9 horas, para compensar o sábado, as 4 horas do sábado. É super comum. Mas é mais imediato, você percebe? Então, a compensação comum, ela é mais rápida do que o banco de horas. O banco de horas você vai se alongando e você pode, às vezes, tirar esse banco de horas só dali a 1 ano. E agora eu vou falar dos limites para você. Então, vamos voltar. Olha só. Quando eu tenho... Tá tudo no artigo 59, tá, gente? Então, assim, uma compensação comum. Essa do dia a dia, que eu falei para você, essa coisa mais basiquinha, né? Que assim, faz um pouquinho a mais todo dia, etc., para compensar o sábado. Essa compensação, olha que interessante, ela pode ser feita por acordo individual
tácito ou escrito. Olha que interessante, isso aqui é uma novidade da reforma trabalhista. Também é possível fazer por acordo ou convenção coletiva de trabalho, mas é muito mais burocrático. Então, as empresas preferem fazer por acordo individual. E esse acordo pode ser tácito ou escrito. Olha que maravilha, você pode fazer por acordo tácito. Simplesmente, o cara começa a trabalhar mais e aí você, depois, um outro dia, ele vai compensar. Não precisa nem escrever. É muito interessante. Essa mudança que a reforma trabalhista fez foi muito boa para o dia a dia. O cara, eu quero, por exemplo, às vezes compensar uma emenda de um feriado que vai ter. Trabalho mais uns dias antes e compenso. É um acordo tácito. Isso é possível hoje. O banco de horas, não. Deixa eu já falar dessa diferença. O banco de horas, obrigatoriamente, tem que ser, se for acordo individual, tem que ser escrito, tá? Não pode nem ser verbal. Ou sempre por acordo, ou convenção coletiva de trabalho. Aí, mudanças aqui, deixa eu colocar de outra cor. Se você fizer um acordo de compensação por acordo ou convenção coletiva de trabalho, ele tem duração de 12 meses. A mesma coisa o banco de horas. Como assim? Todas as horas que você fizer num dia, você tem 12 meses para compensar. Tanto no acordo de compensação comum, quanto no banco de horas. Agora, se você fizer por acordo individual, aí vai mudar. Se você fizer por acordo individual, tácito ou escrito, né? Todas as horas têm que ser compensadas em um mês. Então, é tácito, é o que eu falei, vai ter um feriado na semana que vem, vou trabalhar mais essa semana para compensar o feriado da semana que vem. Beleza, porque está dentro do mês. Mais do que isso não dá, aí tem que ser por acordo ou convenção coletiva. E se for banco de horas? Banco de horas, por acordo individual, que é o que nos interessa aqui, né? 6 meses. Então, por acordo ou convenção coletiva, você acaba tendo uma possibilidade de uma duração maior de banco de horas. Por isso que as empresas acabam usando. Mas, às vezes, o próprio sindicato prevê duração menor, sabe? Então, não é muita garantia, não. Beleza? Lembrando uma coisa. Se, por acaso, sobrarem horas, como assim? Depois de 12 meses, você tem um acordo coletivo de banco de horas. Depois de 12 meses, sobraram horas credoras, você recebe como hora extra. Mesma coisa, acabou seu contrato de trabalho, sobraram horas credoras, hora extra. Sobraram horas devedoras, vão descontar. Tá bom? Beleza. Última coisa que eu quero falar com você, juro, é sobre os intervalos. E vai ser rápido, tá? Vamos lembrar, rapidamente, que a gente tem 2 espécies de intervalos trabalhistas. A gente tem os intervalos interjornada e aqueles que estão caindo mais em prova, vou até colocar de outra cor, os intrajornada. O intrajornada, você vai se lembrar que é aquele intervalo de pelo menos 11 horas consecutivas entre uma jornada e outra. Então, eu saí da empresa hoje às 10 da noite, eu só posso entrar às 9 da manhã. No dia seguinte. Amanhã, eu só posso entrar às 9 da manhã, certo? Se houver alguma violação desse intervalo entre jornadas, hora extra. Acontece muito com o professor de faculdade. O cara assume a aula até às 10h40 da noite, no dia seguinte está às 7 da manhã lá. Pode? Não pode. Se ele ficou até às 10h40 da noite, ele só pode entrar às 9h40 da manhã, 11 horas depois, sob pena de pagamento de horas extras. Agora, o que mais cai é o intra, né? Eu não coloquei o artigo, aqui é o 66 da CLT e aqui é o 71, tudo da CLT. O intrajornada é o intervalo para repouso e alimentação, para almoço, enfim. E o intrajornada, ele depende da sua jornada. Se você tiver uma jornada superior a 6 horas, esse intervalo é de pelo menos 1 hora, um ano não, de pelo menos 1 hora, há no máximo 2 horas, salvo acordo escrito. O que é isso? Por acordo escrito, pode ser direto com o empregado, você pode ter um intervalo maior, de 4 horas. É comum bastante em restaurante, sabe? Meio de... esse setor de... restaurante mesmo, de comida, tal, é comum ter intervalo de 4 horas. Agora, não tem acordo? Mínimo 1, há no máximo 2 horas para jornadas superiores a 6 horas. Se a sua jornada é superior a 4 até 6 horas, inclusive, acho que você sabe, são 15 minutinhos de intervalo.
Então, inclusive, 6 horas, tá? Cuidado com isso aqui. Telemarketing, por exemplo, tem 15 minutos. Quer dizer, telemarketing é diferente, tem 10, 20, 10, esquece. Mas você trabalha 6 horas, você tem 15 minutos. É diferente. E se você tem uma jornada de até 4 horas, inclusive, você não tem intervalo. Ok? Agora, a dúvida com relação a esse aqui. Posso reduzir? A redução dos intervalos intra-jornada é possível? Sim. Redução dos intervalos intra-jornada é possível por 2 modalidades. Primeira, autorização do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Por autorização do Ministério do Trabalho e Previdência Social, você pode reduzir aquele intervalo lá de 1 hora, mas depende dessa autorização. É possível reduzir também mediante negociação com o sindicato, ou seja, por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Só que cuidado, porque nesse caso não pode ser inferior a 30 minutos. Então, pode reduzir por acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que não seja inferior a 30 minutos. Só que o que as empresas fazem normalmente? Reduzem sem isso aqui. Simplesmente fazem o cara, em vez de fazer 1 hora de intervalo, fazer só 40 minutos, às vezes 15 minutos, 20 minutos. Qual que é a consequência se você reduzir o intervalo do seu empregado? Ou às vezes tem empresa que fala, mas ele que queria. Não interessa. Reduziu o intervalo sem autorização, sem negociação do sindicato. Qual a consequência? Você vai ter que indenizar o período não gozado. Como assim? Se por acaso o cara gozou só 15 minutos, você vai ter que indenizar. O que é indenizar? Pagar como hora extra, pagar com adicional de 50%, os outros 45%. Então tem que indenizar o período não gozado. E eu chamo a atenção para isso aqui, ó. Indenizar. Você vai pagar como hora extra. Então, os 45 minutos que o cara não gozou, você vai ter que pagar com adicional de 50%. Mas cuidado, por quê? Não é 1 hora extra de verdade, é uma indenização, porque não tem reflexos em outras verbas. Não tem reflexos em férias, 13º, não tem. É uma verba nitidamente de natureza indenizatória. Isso mudou com a reforma trabalhista, porque antes da reforma você tinha que pagar o intervalo cheio a 1 hora, e essa 1 hora era extra com reflexos. Aqui não tem reflexos. Tá bom? Para fechar, intervalos não integram a jornada. Regra geral, intervalos não integram. Então, lembra quando eu falei das coisas que integravam, que não integravam a jornada de trabalho, lá atrás, o tempo à disposição? Os intervalos não integram a jornada de trabalho. Você não recebe pelo período de intervalo, tá bom? Gente, chega, já deu, falei um monte de coisa. Lógico que não dá para tomar o edital inteiro, pegar o edital inteiro, mas eu consegui, acho, quase tudo. Faltou um teminho ou outro ali, que depois você pode assistir as nossas aulas aqui no meu curso. Desejo para você uma excelente prova. Saiba que você já está super preparado, super preparada, vai dar super certo. Tenho certeza de que a gente vai se encontrar lá no fórum, quando você for obrigado a fazer uma audiência trabalhista de um empregado lá da Procuradoria. Não da Procuradoria, né, mas de um empregado lá do município, que vai... se bem que eu não pego, né? É 15ª região, mas tudo bem, a gente se encontra um dia aí nos fóruns da vida. Muito obrigada, gente. Boa prova para todo mundo. Tchau, tchau.